Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o Concílio Vaticano II, é o documento Sacrosanctum Concilium, nosso 22º encontro. E vamos trabalhar os parágrafos 111 até 117. Neste momento, como eu dizia a vocês, o documento procura colocar a Igreja para preparar toda essa atualização e toda esta renovação, né, da liturgia, dos sacramentos, dos sacramentários, toda a forma de oração, o ofício divino, toda a forma de oração da Igreja teve que ser remodelado, tudo foi remodelado. Tudo foi revisto. E agora nós vamos partir para o culto dos santos, no número 111. Afirma o concílio: os santos sejam cultuados na Igreja segundo a tradição, que mantém a tradição da Igreja na realização das celebrações dos cultos dos santos. Suas relíquias autênticas, então, está sempre atento a que as relíquias dos santos sejam autênticas, não sejam falsas. As imagens sejam tidas em veneração, não em adoração, em veneração. Reconhecimento daquilo que eles viveram na graça do Cristo. Pois as festas dos santos proclamam as maravilhas de Cristo operado em seus servos e mostra aos fiéis os exemplos oportunos a serem imitados. Então, duas coisas os santos nos oferecem, né? Aquilo que Jesus realizou na vida deles, que se colocavam totalmente como servos a serviço do Cristo, e também como exemplos para que possamos imitá-los. Que as festas dos santos não prevaleçam sobre as que recordam os mistérios da salvação. Então, os mistérios da salvação estão em primeiro lugar. Em segundo lugar, a festa dos santos. Se há uma festa que deve ser prevalecida na ordem da salvação, não se celebra a liturgia dos santos nesse dia, mas se deve dar privilégio a todas aquelas realidades, os domingos, a Páscoa, Pentecostes, Corpus Christi, tudo isso dá preferência aos mistérios da salvação. Muitas dessas festas dos santos sejam deixadas à celebração de alguma igreja particular. Uma igreja dedicada a Santo Antônio, pelo fato de ela ser dedicada a Santo Antônio, aí se vai privilegiar o santo daquela comunidade. Se esse santo pertence a uma família religiosa, se vai dar prioridade a essa família religiosa. Se pertence a uma diocese, como padroeiro da diocese, se dá preferência. Mas, sempre lembrando que na igreja como um todo, se celebra sempre os mistérios da salvação, em primeiro lugar, e depois, se não tem um mistério da salvação a ser celebrado, então se pode celebrar a festa do santo. Mas, normalmente, não se pode trocar o domingo por uma festa do santo, a não ser que esse santo seja o padroeiro da comunidade. Então, sejam deixadas a celebração de uma igreja particular, uma nação, um santo dedicado a uma nação, como no Brasil, Nossa Senhora Aparecida, né? Ou família religiosa. Estendendo-se somente à igreja todas aquelas que comemoram os santos
que manifestam de fato importância universal. Lembremos, nós temos a festa de São Pedro e São Paulo, é fundamental, uma festa que se deve celebrar, né, dando esse enfoque fundamental desses dois pilares da Igreja, da fé em Cristo. Logo depois entra o capítulo 6, a música sacra. 112. A tradição musical da Igreja inteira constitui um tesouro de inestimável valor. Ocupa, entre as demais expressões da arte, um lugar proeminente, principalmente porque o canto sacro, que se acomoda às palavras, faz parte necessária ou integrante da liturgia solene. Na verdade, acumularam de louvores o canto sacro, tanto na Sagrada Escritura, quanto os santos padres e os romanos pontífices, que recentemente, a começar por São Pio X, definiram mais claramente a função ministerial da música sacra no culto do Senhor. Por esse motivo, a música sacra será tanto mais santa quanto mais inteiramente estiver ligada à ação litúrgica. Há uma expressão que nós não podemos nunca esquecer. Não é cantar na liturgia. Não é qualquer canto que se canta na liturgia para preencher um espaço que é colocado como espaço vazio. Não. Se canta a liturgia. O canto é essa parte integrante da liturgia. E ele deve estar em consonância com aquilo que se celebra. Então, é uma tensão muito grande, né? Porque ela deve estar ligada a essa ação litúrgica da igreja, o canto. Quer exprimindo mais suavemente a oração, quer favorecendo a unanimidade, quer, enfim, dando maior solenidade aos ritos sagrados. A igreja aprova e admite, no culto divino, todas as formas de verdadeira arte, contanto que estejam dotadas de devidas qualidades. O Sacrosanto Concílio, portanto, conservando as normas e os preceitos da tradição e da disciplina eclesiástica, e atendendo à finalidade da música sacra, que é a glória de Deus e a santificação dos fiéis, estatui o seguinte. Então, o que o concílio fala sobre a música sacra? Alguns dados importantes, né, para que ela seja realmente presença dentro da liturgia. Mas muita atenção. A música sacra, ela é fundamental, parte integrante, ela se coloca diante daquilo que se celebra, a música sacra tem que estar em consonância com aquilo que se celebra, não é simplesmente cantos que favoreçam. Por exemplo, o Glória, se canta o Glória, né, na liturgia. Agora, o Glória cantado na liturgia não pode ser em nenhum momento mudado por um outro canto que também possa falar em glória, mas não é o Glória da liturgia. O Glória da liturgia é um, né? E, por exemplo, se cantava muito glória, 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 aleluia. Isso não é glória litúrgico, né? Então ele não serve para o momento litúrgico, porque não é litúrgico. A solene liturgia ocupa lugar de proeminência. A ação litúrgica recebe uma forma mais elevada quando os ofícios divinos são celebrados com canto, e neles intervêm ministros sacros e o povo participa ativamente. O povo deve participar de forma ativa
no canto litúrgico. Não é de forma passiva, um coral que canta e o povo se cala. Não. A participação do coral que sustenta o canto e o povo. Se pode fazer o diálogo entre o solista e os cantores e a comunidade. Mas jamais deixar a comunidade de forma passiva no canto litúrgico. Quanto à língua a ser usada, observe-se o disposto do artigo 36, não exclui a língua latina. A língua latina é a língua da igreja, então não se pode desprezar a língua da igreja, mas também é a língua vernácula, né, onde a liturgia está inserida na realidade histórica, cultural daquela comunidade. Quanto à missa, do artigo 54, quanto aos sacramentos, no artigo 63, quanto ao ofício divino, no artigo 101. Participações dos fiéis nunca seja excluída, nunca, olha a expressão. Deve sempre procurar a participação dos fiéis. Então, um coro que canta sozinho e joga a comunidade de lado, sem participação, perdeu o sentido da música litúrgica. Ela pode ser intercalada entre coro e povo, mas sempre a participação do povo. Número 114. O tesouro da música sacra seja conservado e favorecido com suma diligência. Sejam assiduamente incentivadas as escolas de canto, principalmente junto às igrejas catedrais. Então, sempre ter uma escola de canto, né? Justamente para preparar pessoas para esse ministério. Os bispos e os demais pastores de almas cuidem com diligência que em todas as funções sacras realizadas com canto, toda a comunidade dos fiéis possa oferecer a participação que lhe é própria, de acordo com as normas do artigo 28 e 30. Então, não se pode descuidar da participação do povo no canto litúrgico. Acho que nós pecamos muito nessa área do canto litúrgico. Às vezes as pessoas querem cantar sozinhas, como se aquilo fosse um show dele. Mas ele não está ali para fazer show, ele está ali para cantar a liturgia com a comunidade e a comunidade fazer essa experiência orante diante daquilo que se celebra. Formação musical. Tenha-se grande consideração nos seminários, nos noviciados dos religiosos e nas casas de estudos de ambos os sexos, nos demais institutos e escolas católicas, a formação e a prática musical. Para adquirir tal formação, os mestres indicados para ensinar música sacra, não é a música sacra, não é qualquer música, a música sacra, sejam cuidadosamente preparados. Recomenda-se, sobretudo, a ereção, segundo as circunstâncias, de institutos superiores de música sacra. Os compositores, os cantores e principalmente os meninos recebam genuína formação litúrgica. O incremento do canto gregoriano e polifônico. A Igreja reconhece o canto gregoriano como próprio da liturgia romana. Portanto, em igualdade de condições, ocupa em primeiro lugar nas ações litúrgicas. Há o canto gregoriano, nós conhecemos também o canto ambrosiano, né? Existem os cantos orientais, litúrgicos dentro da missa, né? Hoje nós temos alguns cantos modernos, mas ainda os cantos gregorianos, ambrosianos, eles têm uma presença fundamental ainda na igreja, inclusive também na reza dos ofícios divinos, do ofício divino, né? Os outros gêneros de música
que não são gregoriano nem polifônico, gêneros da música sacra, especialmente a polifonia, não são absolutamente excluídos da celebração dos ofícios divinos, contanto que se harmonizem com o espírito da ação litúrgica de acordo com as normas do artigo 30. Então, eles são permitidos, mas se devem estar de acordo com a liturgia. Façam-se edições típicas de livros de canto gregoriano. Então, fundamental ainda mantendo essa tradição riquíssima da Igreja, que é o canto gregoriano. No 117. Seja completada a edição típica dos livros de canto gregoriano, mais uma atualização. E mais, prepare-se edição mais crítica dos livros, já editados depois da reforma de São Pio X. É conveniente também que se prepare edição contendo músicas mais simples para o uso de igrejas menores. Então, é uma adaptação que se deve fazer às outras igrejas menores, além das igrejas maiores, as basílicas, as grandes catedrais. Então, o concílio ainda continua, vamos terminar a última parte sobre esse campo litúrgico, tendo essa preocupação em fazer essa atualização, essa reforma do canto litúrgico, mas mantendo sempre viva a tradição da Igreja, que é o canto gregoriano. Dizia também, existe o canto ambrosiano, existe o canto polifônico, que também são aceitos dentro da liturgia. Adaptados também a comunidades menores, sejam feitos também esses cantos. Então, cantar a liturgia e não cantar na liturgia. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.